Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso de número 19. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Eu queria ler com vocês o verso de número 19. Apenas este versículo leremos hoje. Todos acharam? Amém, misericórdia. Aleluia. 1 Coríntios 15, 19 diz assim, ó. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Eu queria ler mais uma vez. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Eu queria, nesse instante, orar com você, pedindo ao Senhor que abençoe a sua palavra de uma forma especial. Pai amado, de amor e de misericórdia, louvamos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, porque sabemos que não estamos aqui à toa, que quando oramos as nossas palavras, elas não ficam soltas ao vento, mas elas chegam até o trono da graça. E é por isso que nós oramos, que nós buscamos, que nós intercedemos, que nós confiamos em Ti. E a nossa oração nesta noite é para que o Senhor leve cada mente que está aqui, ou que está nos assistindo por meio do YouTube, cativa a Ti. E que assim, a Tua palavra seja pregada e os corações sejam alcançados para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus, o qual oramos agora e para sempre. Amém. Nós somos pessoas cuja esperança extrapola este mundo. A nossa esperança, ela não está no salário que ganhamos, no concurso que fizemos, na mega sena que ganhamos, ou em alguma herança que porventura tenhamos recebido. A nossa herança, meus amados irmãos, não está neste mundo. E, portanto, a nossa esperança, aquilo que nos move, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos conduz, está para além desta terra. Porque a nossa esperança está em Cristo, o qual ressuscitou. Cremos confiantemente na ressurreição. Temos a certeza, por várias evidências, de que ele não ficou sepultado após os 3 dias, mas ele se reergueu, se levantou e está vivo, assentado à destra do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, o qual está nos céus. Eu não sei se você já foi, eu já fui. O que, pastor? Você já foi taxado como tolo por acreditar na ressurreição? Todas as pessoas afirmam
ou uma boa parte delas, melhor dizendo, que acreditam em Cristo. Mas em que Cristo? Naquele que enfrentou a morte e ao terceiro dia reaveu a sua vida, porque ele tinha e tem e sempre terá poder para isto? E que saiu andando com as próprias pernas, e que viveu mais de 40 dias e foi visto por mais de 500 testemunhas, e o seu corpo jamais fora encontrado. Talvez alguém possa perguntar a você, mas como? Como alguém pode levar a sério tal fato? A ressurreição, segundo alguns, é apenas um mito, o qual, claro, nos ensina coisas importantes. Mas, meus amados irmãos, quando nós abrimos as Escrituras, não é assim que ela nos ensina. Quando nós passamos a viver o Evangelho de maneira prática, não é assim que nós experienciamos a fé. Será que é isso mesmo? Eu queria ler para você um pequeno trecho da obra de Blaise Pascal, chamada Pensamentos 322 e 310. Blaise Pascal foi, dentre tantas coisas, um filósofo francês do século XVII importante, um grande matemático, que entendia que Deus nos deu a racionalidade para entender as coisas dele. Um homem inteligente, um servo do Senhor. E ele disse o seguinte: pense comigo, disse Pascal, a hipótese de que os apóstolos inventaram a ressurreição é completamente absurda. Esses homens teriam se reunido após a morte de Jesus e teriam conspirado para dizer que ele havia ressuscitado. Agindo assim, eles entrariam em choque com todos os poderes constituídos e instituídos da época. O coração do homem é suscetível à volatilidade, a ameaças, a subornos e a coisas desta natureza. Só precisava que um deles fosse levado a negar suas afirmações. Apenas um. Por meio de qualquer estímulo, como por exemplo, aprisionamento, tortura, ou qualquer coisa que fosse. E todos os outros estariam perdidos. Não há na história, não há na historiografia, nenhuma palavra de negação a respeito de conspiração no tocante à ressurreição de Cristo. Ninguém nunca afirmou que a ressurreição de Cristo fora uma conspiração. Não existe nenhum tipo de relato, nenhum tipo de registro, o qual afirme que alguns dos apóstolos ou apóstolos dos apóstolos, por sua vez, afirmaram que aquilo não passou de um engodo, de uma enganação. Não existe registro nenhum a este respeito. Isto já deveria ser suficiente para acreditarmos que o Senhor Jesus ressuscitou e saiu andando com as próprias pernas. O apóstolo Paulo nos ensina que se nós estamos dedicando tanto esforço e tanto tempo da nossa vida, baseando a nossa esperança em um Deus, o qual enviou o seu Filho e o fez ressuscitar, e esta ressurreição é mentirosa, a nossa fé é absolutamente absurda, vã, pueril, inútil, sem nenhum sentido.
Pastor, por que o senhor está perguntando para crentes em uma igreja batista se Jesus ressuscitou? Nós não temos dúvida quanto a isso, eu sei. No entanto, outra pergunta se faz necessária neste mesmo recinto, neste mesmo contexto, dentro da mesma igreja e na mesma denominação. Você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Eu não tenho dúvida nenhuma de que a sua resposta provavelmente será sim. Mas cabe uma outra pergunta, como disse. Qual pergunta? Você vive como se ele houvesse ressuscitado na sua vida? São duas perguntas absolutamente diferentes. Muitas pessoas acreditam que ele ressuscitou, mas será que elas vivem como se ele houvesse de fato ressuscitado em sua vida ou em suas vidas? E por que eu estou fazendo esta pergunta? Porque quando eu olho para a igreja contemporânea, a impressão que eu tenho é que, infelizmente, nós crentes em Jesus Cristo perdemos completamente a dimensão da importância desse fato. A ressurreição. Não existe, meus irmãos, na história da humanidade, na história do mundo, na história do universo, nada mais importante, nada mais significativo do que isto. Quer ver uma coisa? Quando nós vamos falar a respeito da grandeza de Deus, a gente mostra o universo. E a gente fica admirado, estupefato da grandeza do universo. Já houve um tempo em que os cientistas e os astrônomos achavam que o universo não tinha fim. Tamanha é a sua grandeza. Mas me deixe dizer uma coisa para você. O tamanho do universo, a grandiosidade dele, a sua beleza, não é mais importante do que um homem chamado Jesus de Nazaré ter morrido por você e ao terceiro dia ter vencido a morte, ter se levantado e ter saído andando com as próprias pernas. A grandiosidade do universo é pueril diante da ressurreição. Meus amados irmãos, será que nós estamos perdendo a dimensão da importância da ressurreição? Creio que isso tem se dado, meus amados irmãos, por um fato principal. O fato desta impressão que eu tenho de que parece que a ressurreição perdeu a sua importância. Creio que isso tem se dado pelo seguinte fato. Nós cristãos perdemos, irmãos, ou estamos perdendo a dimensão de peregrinos nesse mundo. É impressionante como cada vez mais nós nos instalamos de forma permanente aqui. É impressionante como cada vez mais nos sentimos à vontade neste mundo. Eu vou lhe fazer uma pergunta e você não precisa responder, é uma pergunta retórica. Responda apenas para si mesmo. Me diga uma coisa, você se sente à vontade neste mundo? Porque eu sou completamente incomodado com este mundo. E eu digo a você, no meu mais profundo egoísmo, se houvesse a possibilidade de escolha, diferentemente do apóstolo Paulo, eu sei que eu estou sendo extremamente carnal, a possibilidade de ir, ficar aqui ou ir para a eternidade, mas sem dúvida nenhuma eu iria para a eternidade. Se eu pudesse escolher, se fosse me dada a escolha de agora apertar um botão e eu ir para a eternidade, eu iria para a eternidade. Sabe por quê? Porque cada vez mais, desculpa a expressão chula, eu estou de saco cheio de viver nesse mundo. De ver o egoísmo das pessoas. De ver como as pessoas brincam com o Jesus ressurreto. Como as pessoas fogem do compromisso, do serviço. Cada vez mais a nossa esperança está nas coisas deste mundo. Cada vez mais nós nos apegamos às coisas deste mundo. Cada vez mais nós nos profissionalizamos como filhos de Adão. É incrível. Como cada vez mais nós queremos utilizar as mesmas ferramentas que Adão utilizou. Temos, infelizmente, perdido a dimensão de peregrinos nesse mundo. Você não é daqui, meu irmão. A sua pátria não é esta.
para a vida cristã, para viver de acordo com um Cristo ressurreto, esta atitude de perder a dimensão da peregrinidade aqui traz consequências seríssimas para nós. E que talvez explique uma boa parte dos problemas que a igreja contemporânea enfrenta. Viver como se nós pertencêssemos a esse mundo traz para a igreja consequências desastrosas. Eu separei duas para falar para vocês hoje à noite. A primeira é: quando eu baseio a minha esperança apenas neste mundo, o Senhor Jesus Cristo torna-se apenas um amuleto. Ele não é o Salvador da minha alma. Ele não é o Cristo ressurreto. Ele não é o Senhor do universo. Ele não é aquele que criou todas as coisas. Ele é apenas uma espécie de amuleto para mim. Ele serve apenas para resolver os meus problemas pessoais. Ele está ali apenas para me servir, para melhorar o meu casamento, para me fazer arrumar um emprego melhor, menos explorador, para me curar de alguma enfermidade. Porque a minha esperança está num Cristo terreno, meramente judeu, galileu. A minha esperança não está em um Cristo ressurreto. E aí eu assumo sim a Cristo, mas eu assumo a um Cristo que não ressuscitou dos mortos. E ele serve apenas como uma espécie de gênio da lâmpada, o qual me serve quando eu esfrego a minha Bíblia e ele aparece e diz: sim, pois não, em que posso ajudá-lo? A esperança que elas têm em Cristo é apenas para esta vida. Cristo não é um amuleto. Cristo não é um Deus com D minúsculo, como afirmam os russelitas ou as testemunhas de Jeová. Cristo é Deus eterno, o qual encarnou, ressuscitou, ascendeu, está sentado à destra do Deus e Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, junto ao Pai. Perder a ideia de peregrinidade traz para nós consequências horríveis. Além de encararmos Cristo apenas como um amuleto, perdemos, em segundo lugar, o espaço de escuta e conversa com Deus. Quanto tempo você gasta na presença de Deus? Quanto tempo você passa do seu dia orando? Quanto tempo do seu dia você passa meditando nas coisas espirituais? E o que nós alegamos? Ah, não, pastor, nós não o fazemos porque o nosso dia, o nosso tempo, a nossa vida, a vida contemporânea é muito corrida. Nós estamos sempre correndo. Correndo atrás de quê? Basta uma coisa. Basta um filho seu adoecer de morte. Basta a sua esposa adoecer de morte. Basta a sua mãe adoecer de morte. Aí você encontra tempo. Aí você deixa de lado as outras coisas. E aí você dobra o seu joelho. E aí você começa a orar. O que você faz entre 11 da manhã e 6? 11 da noite e 6 da manhã? Sabemos que ele ressuscitou, mas vivemos como se ele não tivesse ressuscitado. Perdemos completamente o espaço de escuta e de conversa com Deus. E quem primeiro provou dessa sensação foi Adão. Adão perdeu, Adão ficou surdo, Adão ficou moco. Sendo assim, ele sentiu medo, se escondeu, projetou a culpa. Olha a desgraceira. Passou a desejar o que não lhe pertencia. Será que nós não fazemos a mesma coisa? Certamente que sim. Adão passou a manifestar comportamento, emoções e justificativas que buscam a morte e não a vida. Viver tendo Cristo como esperança apenas para este mundo não preenche e jamais preencherá o vazio pulsante existencialmente falando da sua alma.
Você pode ter bilhões de uma conta, você vai continuar vazio, seco, oco por dentro. Porque a única coisa que pode preencher o vazio existencial do seu ser interior é uma coisa chamada Jesus de Nazaré, é um ser, melhor dizendo, chamado Jesus de Nazaré. Será que nós estamos perdendo a dimensão espiritual da ressurreição? Será que nós estamos nos afastando como a igreja dominante no Brasil fez alguns séculos atrás? Se nós pudéssemos espremer a igreja evangélica brasileira, o que sobraria? Talvez alguns crentes cujo amuleto principal na vida deles seja Cristo. Mas Cristo não quer ser um amuleto. Nós podemos ter outros amuletos que funcionam igual ou como amuleto, talvez melhor do que Cristo. A esperança na ressurreição, meus amados irmãos, nós precisamos entender isso. Destrona. A esperança na ressurreição destroça. A esperança na ressurreição destrói todos os limites humanos. É por isso que o apóstolo Paulo afirma, quando escreve aos Coríntios, que se a nossa esperança estiver em Cristo, veja, a esperança está em Cristo, mas um Cristo não ressurreto, um Cristo que está apenas na Galileia, na Judéia, e um Cristo que não ressuscitou, se a nossa esperança em Cristo é apenas para que Ele sirva e atenda às nossas expectativas, nós somos o pior dos pecadores. E sabe como nós podemos detectar isso facilmente na vida da igreja? Num culto de oração. Primeiro, porque você tem ali 5 pessoas. E segundo, porque quando você pede para orar, as pessoas oram, ora pela minha tia, ela está assim. Ora pelo meu tio, ela está assim. Ora pela minha filha, ela se separou. Ora pelo meu filho. É sempre orar por si. Não se ora pelos outros. Não se ora para que Jesus volte. Não se diz mais Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque nós estamos acostumados com o mal. Nós estamos tão acostumados e tão acomodados com o mal, que quando nós estamos numa estrada e geralmente tem um acidente, e acidente grave, os carros formam aquela fila enorme, né? E aí você vê algum agente da Polícia Federal sempre apitando e pedindo para as pessoas passarem, mas as pessoas passam bem devagarinho. Sabe por quê? Porque elas querem ver o crânio aberto e o cérebro saindo pelo buraco. E elas ficam... Elas estão assistindo televisão, e a televisão está ligada em alguns canais, dizendo, e ele matou não sei quanto, não sei o que, esfolou e escortejou você comendo e mastigando feijão. Nós estamos tão acostumados com a presença do mal, que é impressionante. Essas coisas deveriam nos dar asco, nojo, repulsa. Mas nós nos acostumamos. Não nos faz tanto mal. A Escritura nos ensina que Cristo consertou o que Adão estragou. O Jesus ressurreto deu início ao reinado da graça e da vida. Portanto, sem ressurreição, sem um Cristo ressurreto, meus amados irmãos, não há graça e não há vida. Só há desgraça e morte. O Senhor Jesus inaugurou uma nova espécie humana. Os ressuscitados. Os filhos do Deus vivo. Aqueles que andam segundo a ressurreição, cuja esperança extrapola esta vida. Aqueles que não vivem mais sob a égide da incredulidade, que conseguem enxergar um palmo além do nariz, que conseguem se ver andando nas ruas da Nova Jerusalém,
que consegue se imaginar sem tanto espanto, porque lá será, sim, eterno, e a nossa moradia, os anjos, os querubins, os serafins andando de um lado para o outro, daquele lugar, daquela beleza incomensurável, inexplicável. Meus amados irmãos, os crentes não sonham mais com o céu. Os que vivem cobertos pela esperança da ressurreição emitem sinais importantes, muitos sinais. Mas eu separei apenas alguns para nós hoje à noite. Primeiro, aqueles cuja esperança extrapola essa dimensão terrena, vivem a realidade presente da ressurreição. A ressurreição não é algo para ser vivido na eternidade. A ressurreição é algo para ser vivido nesta dimensão, para ser crido nesta dimensão. A esperança na ressurreição se manifesta nessa dimensão, promovendo mudanças profundas na nossa vida. A tal ponto que aquilo que é mortífero em nós, como por exemplo, amargura, vingança, decadência, falta de sentido, etc, 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 é completamente transformado em sinais de vida, como por exemplo, significado, sentido, perdão, liberdade, força, amor e etc. Aqueles que creem na ressurreição vivem uma vida que extrapola essa dimensão. Eu não caibo neste mundo. Eu não pertenço a este mundo. Todas as coisas que este mundo pode me oferecer não são interessantes para mim, como não foram interessantes para o nosso Cristo. Quando Satanás pegou o Senhor Jesus, levou do lugar mais alto de Jerusalém e fez com que ele contemplasse todos os reinos que não eram dele, e disse: se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso. Cara de pau, né? Mas o que tem de crente no pináculo do templo, no lugar mais alto de Jerusalém, contemplando e se refestelando com aquilo que Satanás pode oferecer, meus irmãos, não está escrito, e eles perdem completamente a dimensão da espiritualidade, eles perdem completamente a dimensão de que eles são peregrinos nesse mundo, e eles estão mais arraigados, mais amarrados do que eles imaginam. Aqueles que vivem a ressurreição emitem alguns sinais. Em segundo lugar, o segundo sinal, a vivência da fé na ressurreição promove uma melhor condição de vida aqui. Nós não podemos achar que tudo vai ficar para a eternidade. Não. A vida eterna, a sua vida eterna já começou. Se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, a vida eterna para você já começou. Nós podemos exemplificar isto da seguinte maneira: você faz um concurso público, e aí você fica ansioso esperando a resposta, se você foi aprovado ou não, o resultado do concurso. E aí chega naquele determinado dia, gente, está muito quente aqui, eu estou me sentindo no purgatório. Os irmãos vão me perdoar, mas eu vou tirar, tá? Não estou aguentando. Estou pingando mais que tampa de chaleira. E aí você fica ansioso esperando o resultado. E aí o resultado sai. E aí você vai lá na lista e tem lá o nome. Aprovados, né? Sei lá, 50 vagas. Aí está lá, Kleber Rodrigues de Lima. 20º lugar. Aí você, passei. Oh, aleluia. Passei num concurso federal. Vou ganhar 28 mil. Quem não fica feliz com isso? Só se for louco. Mas aquele concurso vai levar 1 ano a 2 anos para que você seja chamado. Você só vai ver a bufunfa cair na sua conta
quando o seu nome for publicado no Diário Oficial, quando você entregar toda a documentação e quando um dia você assumir. A eternidade conosco é assim. Ainda não estamos ganhando aqueles 25 mil que gostaríamos de ganhar por semana. Eu penso alto. Mas o seu nome, filho, querida, já está na lista. E é para a lista que você tem que olhar. Porque se você olhar para o banco, você ainda não vai ver a grana lá. Mas ninguém tira o seu nome da lista. Ninguém é capaz de tirar o seu nome da lista. Porque você foi aprovado. A vivência da fé na ressurreição promove uma melhor condição de viver aqui. Eu passo a entregar os cuidados da minha alma ao eterno, a Deus. O pulsar do coração, o ritmo da respiração, as conexões e os relacionamentos, eles são mudados quando assumimos a esperança contida na promessa da ressurreição. Uma vida vivida a partir da ressurreição é uma vida muito melhor. Estamos sendo preparados para usufruir de uma nova realidade que será inaugurada mais tarde, que será inaugurada daqui a pouco, que será inaugurada amanhã, que será inaugurada em breve. Aqueles que vivem a partir da ressurreição emitem sinais, e um terceiro e último sinal é: a fé na ressurreição promove transformação interior. Eu não acredito, e esta é uma concepção minha, você pode crer nisto ou não. Eu não consigo acreditar em uma conversão que não promove transformação. Não creio nisso. Todas as pessoas que de fato se encontraram com Cristo e tiveram uma experiência real, pessoal e verdadeira com Ele foram transformadas. Agora, aquelas cujo coração estava neste mundo, como aquele jovem rico que chegou para Jesus achando que estava abafando e disse o quê? Senhor, ele já chegou assim, com o peito para fora, né? Ele chega lá e faz assim, com uma titela bem grande assim. Eu cumpro todos os mandamentos. E aí? O que é que falta para mim? Eu acho que ele pensou que Jesus ia dizer assim: meu jovem, parabéns, como você é especial. A gente gosta, né? Como você é um cara obediente, que cara legal. Eu vou levar você para sentar comigo no meu reino. Jesus disse: então já que não lhe falta nada, faz o seguinte: vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que aquele homem se entristeceu, porque o coração dele estava neste mundo, porque o coração dele não estava na ressurreição, porque o coração dele não estava na eternidade, o coração dele estava em seus bens materiais. Onde está o seu coração? A fé na ressurreição promove transformação interior. A minha vida agora está pautada no poder do Espírito Santo. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Você não pertence mais a si mesmo. A sua vida não pertence a você. Este poder do Espírito faz morrer a lógica da vingança e nascer a lógica do perdão. O perdão nos torna leves, e essa leveza trazida por ele promove muitas transformações em meu ser interior. Alívio, alegria, a verdadeira liberdade. Essa transformação começa aqui, neste mundo, nesta era, mas sua completude se dará no dia de Cristo, no dia da convocação, onde você assumirá o seu cargo. Nesse dia iremos carregar a imagem do homem celestial. Não seremos mais filhos de Adão. Não seremos mais a imagem de Adão. Seremos apenas e sobretudo a imagem de Jesus Cristo, ou do último Adão. A promessa da ressurreição do corpo, meus amados irmãos, descrita nas cartas de Paulo, mais especificamente na carta de Paulo aos Coríntios, é a promessa da restauração da personalidade inteira.
de todo o nosso ser interior, de todo o nosso coração, como a Bíblia diz. É por meio dessa ressurreição que a vida de Cristo nos será conferida. Ele apenas, como diz a própria Escritura, quando Paulo escreve aos Colossenses, foi apenas a primícia dos que dormem. Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Não, pastor, não, o senhor está equivocado. Lázaro ressuscitou primeiro do que Jesus. Inclusive foi Jesus quem o ressuscitou. Não. Você está equivocado se pensa assim. Lázaro não foi ressuscitado. Mas ele estava morto. Ele estava morto. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E ele veio, e ele andou. Mas ele morreu de novo? Sim ou não? Morreu? Lázaro não foi ressuscitado. Lázaro foi revivificado, foi vivificado, foi chamado à vida, mas à vida antiga. O primeiro que ressurgiu, que ressuscitou com um corpo glorificado, com um corpo qual nós teremos, foi Jesus. Então ele foi a primícia dos que dormem. Todos aqueles que morreram e ressuscitaram por causa do poder da ressurreição de Cristo, morreram de novo. Porque nenhum deles ressuscitou com um corpo glorificado. Por isso, preste atenção. Eu estou encerrando a minha fala hoje à noite. Não viva como se você pertencesse a esse mundo. Você não pertence a esse mundo. Viva na esperança de que Cristo não é apenas um amuleto para atender os seus pedidos medíocres. Veja, eu não estou afirmando, no entanto, que você não deve orar ao Senhor pedindo para que Ele cure a sua mãe. Não. Mas se a nossa fé está apenas na cura da nossa mãe, nós somos o pior de todos os homens. Você acha que eu não orei muitas vezes para que Ele curasse a minha mãe? Você acha que eu fiquei feliz quando eu vi a minha mãe, uma mulher que gostava de falar muito, que gostava de se comunicar demais, traqueostomizada? Uma mulher que gostava de tomar um cafezinho com bolacha e um bolinho de ovos no final da tarde, comendo por meio de uma sonda? Você acha que a minha oração não era todos os dias para que Deus a curasse daquela enfermidade? Mas, irmão, francamente, se ela de fato tivesse ficado curada, se o Senhor tivesse atendido a minha oração, ela iria passar por tudo aquilo de novo. O que revela muito mais o meu egoísmo em não perdê-la do que a bondade de Deus em levá-la para si. Porque ela ia morrer de novo. Ela ia sofrer de novo. De um jeito ou de outro. Até que chegou um momento no qual eu disse: Pai, eu abro mão da presença da minha mãe. Leva ela. Leva ela para junto de ti. E no seu consciente, no seu subconsciente, diz para ela: filha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nós fomos lá, todos os filhos, conversamos com ela e disse: mãe, descanse em paz. 3 dias depois, minha mãe veio a óbito. No dia 10 de abril, 10 desse mês, fez 2 anos que a minha mãe morreu. Sinto falta dela? Com certeza. Mas espero ansiosamente chegar na eternidade e dar um abraço nela e ver a minha mãe sem os traços do pecado, sem a sua coluna curvada, sem rugas, sem catarata, sem cabelos brancos, completamente restaurada. Eu
Eu não tenho lembrança da minha mãe, por exemplo, com 30 anos. Quando ela tinha 30 anos, eu não era nascido, porque ela me teve aos 37 anos. O que na época dela já era ter um filho de maneira muito tardia. Mas na eternidade eu vou ver a minha mãe com 30 anos, sem ruga, perfeita. Meu irmão, não coloque a sua esperança em um Cristo que só pode lhe dar um emprego novo ou a cura de um corpo velho. Creia num Cristo que ressuscitou e que pode lhe dar a vida eterna. Vamos ficar de pé. Eu queria orar nesse instante, pedindo a Deus que fale conosco. Eu tenho pedido a Deus que Ele fale com essa igreja e que Ele mostre a ela que o lugar mais precioso para se estar é aos pés de Cristo. Não existe nenhum outro lugar mais importante, mais significativo do que a presença do Senhor. Pai, querido Deus de amor e de misericórdia, muito obrigado pelo privilégio que temos em te servir, pelo privilégio que temos em buscar a tua face e em saber que o Senhor nos ouve. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança extrapola esta realidade, a realidade terrena, temporal. Obrigado porque nós temos a certeza em nossos corações que o Senhor ressuscitou, que o teu Filho venceu a morte, que Ele ascendeu aos céus e muitas foram as testemunhas deste fato. E além disso, temos registro, o registro da tua palavra que atesta isso. Registro, ó Deus, de documentos que falam que o Senhor viveu entre nós e que o Senhor ressuscitou. Coloca a tua mão hoje sobre nós e faz com que a nossa esperança esteja ou vá muito além deste mundo. Que a nossa esperança esteja em Ti, Jesus, o Cristo ressurreto, o qual nos salvou. E cada dia que se passa em nossa vida é mais um passo em direção à eternidade. Um dia a menos neste mundo é um passo a mais rumo aos céus. Ajuda-nos a crermos assim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu queria agradecer a presença de todos. Que Deus abençoe você. Que cada música tocada aqui possa ter alcançado o seu coração. Que a palavra pregada nesta noite possa ter encontrado lugar na sua mente. Que você possa ter absorvido de forma especial cada palavra que foi falada e que foi cantada aqui. E que você possa levar para a sua vida. Possa meditar e possa viver com a expectativa e com a esperança muito além deste mundo. Que isso sirva para você todos os dias ao acordar pela manhã de combustível para você viver. Amém? Deus abençoe você.